Boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo para mais uma prosa criminal. Hoje, com a presença do ilustre professor Dr. Teófilo Marcelo de Aria Leão Júnior. Eu acho que ele já entrou aqui. Aqui, ó. Vou chamá-lo. Vou pedir para o professor. Deixa eu chamar aqui. Incluir. Aqui. Teófilo, convidar. Teófilo. Já está convidado, professor. Luciano também está convidado. Professor! Boa tarde, boa tarde. Uma honra estar aqui com vocês no Prosa Criminal. Professor, eu vou retribuir e dizer que a honra é minha, porque eu estou tendo a honra primeiro de fazer o mestrado com o doutor. A honra pela simplicidade, pelo carisma, mas, além de tudo, pelo conhecimento que, durante as aulas, o professor ele dispensa. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo isso, meu querido Robson, esse elogio é decorrente da nossa amizade, que a gente fez uma amizade parece sólida em tão pouco tempo. Uma honra estar aqui com você e com os participantes desse canal Prosa Criminal, que em tão pouco tempo já está ganhando bastante destaque aí no cenário regional de São Paulo e até em outros cantos do mundo. Nós estamos aqui com o Dr. Paulo Júnior, decano. Boa tarde. A pessoa que eu tanto falo com o professor, que também tem um conhecimento que eu admiro demais pela simplicidade, pelo carisma. Decano, obrigado mais uma vez. Ô Robson, tudo bem? Professor Teófilo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, um abraço. Obrigado aí pela vinda. Tenho certeza que o bate-papo vai ser muito legal hoje. Sempre é um prazer, pode contar comigo quando... O Luciano também agora vai entrar também aqui. O Luciano, o professor, já conhece, né, professor? Sim, Luciano. Eu tô tendo dificuldade de virar a câmera. Boa tarde, professor. Boa tarde. Agora estou te vendo. Mas eu já vou solucionar esse problema. Tem meus estagiários aqui, ó, que resolvem. Eu tô com medo de... Tanto Professor Teófilo. Professor Teófilo, pessoal, é doutor em Direito, pós-doutor em Direito pela Universidade de Cambridge, Universidade de Coimbra, doutor pela Toledo, mestre pela PUC e graduado pela Univem. Professor, é uma honra agora, de fato... o Acre caiu, caramba. Aqui, agora vai de novo. Vamos ver se ele vai entrar. Agora sim. Deu certo, Macri? Muito obrigado, muito obrigado. Desculpa minha ignorância tecnológica aqui. O professor, é um prazer receber o senhor aqui no Prosa Criminal, viu? Uma boa tarde, seja bem-vindo, professor. Prazer meu, professor Luciano. Eu acho que a sua conexão não está se dando correto porque está faltando aquele item no seu vestuário, que é o suspensório, que é bem peculiar à vossa pessoa. Então, acho que por isso que não estou conseguindo conectar. Perfeito, professor. Bom, vamos... Boa tarde, professor Paulo Yunes também. Bom, Luciano. Querido professor de todos nós. Boa tarde, Robson. Boa tarde, Macri. Bom, antes de passar a palavra para o Paulo e para o Macri e posteriormente para o Dr. Teófilo, hoje nós vamos falar aqui de um tema que é quase uma dissertação. A força do Poder Judiciário no acesso aos direitos sociais frente aos demais poderes. Justiça, ativismo ou descompasso. Professor, é uma honra tê-lo aqui. Passa a palavra para o Paulo fazer suas considerações para que a gente possa passar para o Macri e depois para o professor.
Não, só uma saudação de agradecimento aí pela disponibilidade do professor Teófilo, né? E a gente está com sede de conhecimento, professor. Macri? Professor Teófilo foi meu professor do mestrado. Agradeço muito a presença. Foi professor mestrado na Univem, Universidade Eurípides. Muito obrigado, professor. E esse tema é um tanto quanto instigante a todos nós, sobretudo nesta oportunidade que estamos vivendo de uma nova gestão política futura pela frente, né, professor? Então, tô aqui todos ouvidos para o senhor aí. Bom, é um prazer nessa tarde estar aqui no Prosa Criminal. Eu queria dar um abraço bem forte nesses 3 juristas que eu conheço. Primeiro vou começar, me desculpe, Paulo, desculpe, Robson, que você está presidindo, mas vou começar pelo decano, né, Dr. Paulo Yunes. Eu assisti o último Prosa Criminal com as considerações precisas e com um linguajar fácil que atinge todo mundo, né? Então, prazer conhecê-lo virtualmente, espero recebê-lo aqui em Marília e formar aqui uma corrente de amigos e uma corrente de discussão. Da mesma forma, gostaria de saudar aqui o Robson Carvalho, que no mestrado já está se mostrando um aluno de destaque, um aluno que participa, que discute arduamente aquilo que é proposto, já fez e teve coragem de começar fazendo seu seminário logo de cara e se saindo muito bem naquilo que está se propondo lá no mestrado do Univem. E isso aí, que esse convite foi feito não por mim, mas pelo professor Luciano Macri, que levou ele para os bancos do Univem. Aproveito o ensejo para saudar os que estão assistindo, trago aqui um abraço de Marília para São José do Rio Preto, né? E gostaria de saudar, nesse início também, se me permitem, 2 grandes amigos, tenho diversos grandes amigos aí, mas 2 amigos especiais, professores também da área do direito, professor Clóvis Lima da Silva e o professor Marcelo Tadei. Eles deram aula aqui com a família por mais de 10 anos e depois abandonaram Marília, mas ficaram aqui de coração. E hoje são profissionais aí que atuam na cidade de vocês. Obrigado, professor. Agora vamos ver a dinâmica que vocês querem fazer em forma de debate. Gostaria de falar um pouquinho de direitos sociais, que é a minha área de conhecimento, e depois entrar na questão do poder judiciário e a sobreposição de um poder ao outro. E se vocês me permitirem, a gente começa o debate dessa forma. Tá? Palavra de Vossa Excelência. Então vamos aqui começar falando um pouquinho dos direitos sociais. Você sabe o que a gente percebe ultimamente? A gente percebe que os direitos sociais, todo mundo quer colocar e efetivar esses direitos sociais, realizar esses direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação, etc. Todos os direitos, depois a gente nomina alguns e os outros que não são nominados também a gente pode discutir aqui. Acontece que, para a efetivação desses direitos, nós temos muitos obstáculos e nós temos que vencer esses obstáculos um a um. Nós trabalhamos com a educação e a Constituição de 88 trouxe lá a educação no rol do artigo 6º como direito fundamental. A educação, ela trouxe de forma genérica lá no 6º, em outros dispositivos da Constituição, ela trouxe detalhes a respeito da educação. Então, a própria Constituição, porque nós temos no Brasil uma Constituição que ela não é sintética, é uma Constituição muito ampla. E vai chegar no tema central do nosso debate, depois, na questão do Supremo. Por quê? Qualquer tema, por ser tão ampla a Constituição, ela vai proporcionar a que esse assunto seja um assunto constitucional. E que muitos assuntos dentro da sociedade,
desde um assunto do direito civil, um assunto de direito penal ou previdenciário, acabe tendo a última palavra de quem? Daquele que guarda a Constituição, o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. Lógico que todos queremos educação de qualidade, saúde, ser atendido por hospitais de qualidade, postos de saúde, aparelhamentos urbanos, dentro da localidade, próximo da nossa casa, ser atendido com remédios, ou que o Estado às vezes forneça alguns remédios. Queremos ter uma alimentação de qualidade, ter direito à previdência, o assistencialismo que a gente está discutindo, e foi muito discutido na campanha da presidência. Eu pretendo aqui no dia de hoje, nesse momento que está borbulhando, não entrar em questões políticas partidárias, mesmo porque essa atrapalharia o nosso debate jurídico, um debate político, mas não vou me imiscuir de falar das questões políticas que o Supremo enfrenta e o que o Supremo é levado a enfrentar. Eu sei, o professor Paulo dá aula nas universidades, e a gente sempre começa as aulas lá nas universidades dizendo da sociedade, do ser humano sociável, e ele é um ser humano sociável por natureza, e o ser humano é um ser eminentemente social, não consegue viver sozinho. Porque o cara que vive só é um deus, ou ele é um louco, porque ninguém consegue viver sozinho. E a partir do momento que a gente começa a viver em sociedade, nós precisamos dessas normas, ou de uma hierarquia de normas, normas constitucionais, normas ordinárias, porque sem essas normas a nossa sociedade chegaria aonde? Um caos. Daí surgem, fazendo um pulo bem grande, começando lá da origem, os conflitos individuais, resultantes do quê? Desse choque de interesses, tá certo? Nós estamos num grupo de prosa criminal, né? Os debates, muitas vezes, quando a gente sai da esfera privada entre problemas entre um indivíduo e outro, aqui a diferença é que no direito penal, muitas vezes, quem vai querer a punição da outra parte, muito embora a vítima queira a punição da outra parte, o Estado avoca para si esse poder de punir. Essa que é a diferença, ele assume lá a titularidade da ação penal em muitas situações públicas, saindo da esfera privada. E quando ele assume a titularidade pública, ele passa a ser o detentor dessa ação penal, tá? Indo um pouquinho para o lado da prosa criminal. Mas não deixa de ser conflito que surgem na sociedade. Daí eu começo a fazer o primeiro gancho. Um gancho de 40 anos atrás, professor Yunis, talvez quem está escutando a gente nem tenha lido dados sobre essa época. A gente tinha um Brasil diferente. E hoje a gente tem um Brasil, ou um mundo, poderia dizer, multicultural, onde a gente recebe influxos de culturas diferentes. E nós temos um choque dessas culturas que eu queria colocar em debate logo no começo. Esse choque dessas culturas leva a situações de igualdade ou situações de desequilíbrio e desigualdade que nós temos que enfrentar. Tá? Eu tive um professor de direito constitucional, eu posso fazer referência ao exemplo que ele usava, e é um dos exemplos que eu mais gosto e trago sempre em minhas aulas. Ele era um professor, meu querido Robson, ele era um professor colombiano. Você acha, Robson, um colombiano com aula de direito constitucional no Brasil? E por incrível que pareça, ele andava com a Constituição e anda com a Constituição brasileira embaixo do braço. E não sei por que ele anda com a Constituição, porque ele decorou a Constituição do começo ao fim. Ele sabe a decor até como era antes das emendas constitucionais e depois da
constitucional. E ele tratava do multiculturalismo de uma maneira bem interessante no caseiro dele. Ele, colombiano, professor de direito constitucional, estudando a Constituição do Brasil e dando aula da Constituição do Brasil, sendo um dos maiores constitucionalistas brasileiros. Com uma espanhola. Ele contou que certa vez, na casa dele, a mulher dele grávida. Olha lá, duas culturas, um latino, colombiano, e uma europeia. E a mulher dele virou para ele e falou bem, querida, a mulher dele falou para ele, querido, estou com desejo. Qual que é o seu desejo? Tenho vontade de comer pastel de Belém. Pastel de Belém é comida portuguesa. E ele, na cidade de São Paulo, saiu atrás do pastel de Belém para matar o desejo da grávida. Dizem para o filho não nascer com a cara do pastelzinho de Belém. E onde ele encontrou? Ele encontrou em um restaurante de origem árabe. Pode fazer propaganda? O Habib's. Ele encontrou no Habib's o pastel de Belém. E em que bairro? No bairro da Liberdade, que é um bairro oriental. Você veja o choque de cultura num simples desejo de uma grávida. Daí nós temos as diversas culturas e os diversos influxos. Antes da Constituição de 88, percebam, negava-se a discussão sobre raça, sobre etnia, sobre discriminação racial. Os corajosos falavam, mencionavam, mas a Constituição de 88 cidadã que deu voz a essas discussões, tentando suprimir o quê? As desigualdades existentes. Veja só, união de pessoas do mesmo sexo. Não se falava em diversidade. Diante do multiculturalismo, nós conseguimos e começamos a discutir o quê? As diversidades de origem, diversidades de opção sexual, as diversidades das mais diversas possíveis. Eu conto minha experiência pessoal de minha casa. Eu estudei em todos os anos da minha escola, nunca estudei com uma pessoa com deficiência. Só com as mínimas deficiências, mas nunca estudei com um cadeirante. Nunca estudei com uma pessoa com uma síndrome de Down. E essas pessoas com deficiências começaram a ser incluídas depois da Constituição Cidadã. Essa Constituição teve muitos avanços, mas nós temos obstáculos, não resta dúvidas, a superar para efetivar esses direitos, para efetivar esses direitos sociais. O exemplo de casa que eu posso dizer é que eu, adulto, já com idade um pouquinho mais do que os jovens que provavelmente estão nos assistindo, tenho dificuldade, até hoje, para empurrar uma cadeira de roda. A minha filha, na escola dela, ela conviveu com muitas diversidades. Conviveu com pessoas com deficiência. E ela sabe empurrar uma cadeira de roda muito melhor que eu. Ela sabe conversar com a criancinha e com a colega e incluir a criança que tem a diversidade por conta da deficiência, ou melhor, a pessoa incapaz, muito melhor do que eu. Então, veja, diante de um multiculturalismo, onde a gente tem diferentes pessoas, com diferentes origens, diferentes opções, convivendo dentro do mesmo ambiente, exigências diferentes existem. Nós podemos aqui trazer a discussão se o direito à alimentação, será que o direito à alimentação é um direito social aí na esfera criminal? É um direito social? Vamos levar para dentro do presídio. Eu tenho direito a comer aquela comida que eu quero?
Trago minha filha que é vegetariana, ela tem direito a comer a comida vegetariana? Trago eu que sou carnívoro, eu tenho direito a comer a carne? E se eu transportar isso para dentro de um presídio? Será que se tiver preso lá uma pessoa de origem de um país que não come carne, não pode comer carne? Se eu tiver um vegetariano, o vegetariano vai poder exigir dentro do presídio a comida específica conforme a alimentação adequada para ele? São questões que eu coloco para a gente começar a debater aqui. Tá? Bom, desses direitos sociais, nós temos lá no artigo 6º, educação, saúde, transporte, trabalho, lazer, seguridade social, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Tivemos algumas reformas que acrescentaram a alimentação, a moradia, e desculpe que eu falei antes, mas acrescentou depois o direito ao transporte, um poder reformador da Constituição. Agora, veja, esse rol descrito na Constituição não é taxativo, porque se você olhar a Constituição toda, os direitos sociais nós incluímos a cultura, o direito à família, direito das famílias, né? Da criança, do adolescente, do idoso, do índio, etc., são direitos sociais que não estão taxados ali no artigo 6º. Agora, esses direitos constitucionalizados, meus amigos, eles, muitas vezes, eles apresentam-se na Constituição de forma genérica. Quando eles se apresentam de forma genérica, como falava La Salle, estão descritos como se fosse uma folha simples de papel. Será que eles têm efetividade? Luciano, será que eles saem do papel? Desculpe chamar Luciano, doutor Luciano, professor Luciano, mas que a gente está assim no corredor da faculdade. Eu também não gosto que eu utilize doutor, porque não tem uma pessoa maior do que a outra. Todos nós estamos no pé, na mesma hierarquia. Não importa ter feito pós-doutorado ou estar no primeiro ano da faculdade. Quem sabe e conhece minhas aulas, os alunos da graduação vão assistir a aula no mestrado e o mestrado vai lá na graduação também. Tá? Então, a Constituição tem que sair do papel. Porque se a gente começar a olhar essas normas da Constituição, são normas muitas vezes simbólicas. Pega lá no direito do trabalho o artigo 7º da Constituição, que define o salário mínimo. O que dá para fazer com o salário mínimo, gente? De 1.200 e pouco, 1.212, né? 1.200 e pouco o salário mínimo. Dá. A Constituição fala que dá para moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte, previdência. Será que dá para um ou dois desses? São normas simbólicas. E essas normas simbólicas, elas geram o que na sociedade? Elas geram, muitas vezes, uma nação do quê? De pessoas excluídas, afastadas da sociedade. Uma nação de excluídos. Porque esses direitos que estão estampados na Constituição, eles têm densidade, mas uma densidade muito baixa. E quase efetividade nenhuma. E a gente está buscando tentar meios para banir o quê? Essa ferida, para banir essa chaga. E a sociedade tem. De nós termos dentro de uma Constituição, o que dirá nas leis, mas temos uma Constituição de direitos que tem densidade baixa ou quase nenhuma densidade. E será que não tem densidade? Essas pessoas, elas têm negado o quê? O seu acesso básico a esses direitos. O que a gente pretende aqui é tentar extirpar. Para aí eu vou entrar no tema que eu me propus a falar e que eu acertei com o professor Robson. Tá? Veja, vamos lá. O artigo 2º da Constituição fala que nós temos a tripartição dos poderes. Todo mundo sabe, até o aluno da primeira série primária. Poder legislativo, judiciário e executivo.
Eles são independentes e harmônicos. Olha que bonito, né? Independentes e harmônicos. Eu, particularmente, eu entendo que nós estamos numa terceira fase histórica, professor Yuni. A terceira fase histórica. Eu vou dar saltos históricos gigantescos aqui e violentos, mas para depois a gente debater. Eu acho que seria interessante discutir esses temas, tá? Então, esses saltos históricos que eu pretendo dar, eu acho que a primeira fase foi a fase de quem? Do poder executivo, que tinha o quê? Um predomínio sobre esses demais poderes, tá certo? Por quê? Nós tivemos governos, nós tivemos monarquias, nós tivemos governos totalitários, nós tivemos governos ditatoriais. O poder executivo dava as normas e os demais abaixavam a cabeça. É óbvio que eu estou dando aula, eu estou batendo papo aqui com vocês numa rede social. Não vou entrar de uma maneira tão profunda, mais do que superficial, tá? Então, eles ditavam as regras e o povo cumpria, tá certo? Numa segunda fase, pulando séculos ou milênios, nós tivemos uma segunda fase para a gente raciocinar, a fase do poder legislativo. O que chegou até Montesquieu afirmar que o juiz era a boca da lei, do legislativo. O legislativo ditava a norma. E o que o juiz fazia? O juiz tinha que pegar aquela norma e repetir aquela norma e aplicar aquela norma. Ele tinha que ser a boca da lei, ou seja, transcrever o texto da lei e aplicar no caso concreto. Eu estudei na faculdade, o professor falava subsunção da norma ao caso concreto, ou do caso concreto à norma, era mais ou menos assim, acho que falava, né? Então, veja, juiz, boca da lei. Agora nós estamos entrando numa terceira fase, já entramos nessa fase, nós entramos na fase terceira, que na minha ótica é a fase do poder judiciário. Hoje, o poder judiciário está fazendo o que quer. Isso me preocupa, porque eu escolhi o direito. E eu não sou uma pessoa que gosto de criticar o maior órgão do poder judiciário, que é o Supremo. Mas hoje, o poder judiciário está fazendo o que quer. Ele está interpretando a norma. Ele está criando a norma no lugar do poder legislativo. Isso tem explicação, tá certo? E ele está conduzindo, muitas vezes, até atos próprios do executivo e determinando que o executivo faça ou deixe de fazer alguma coisa. E que aquilo que o legislativo não faz lei, pode deixar que eu, judiciário, legislo. Será que isso é um ativismo? Agora, muitas vezes o poder judiciário, mesmo inerte, mesmo sem ser provocado, ele começa a enfrentar questões que não era tarefa dele. Que era tarefa de quem? Do poder executivo. Ou que era tarefa do poder legislativo. Posso começar a citar alguns problemas aqui e algumas questões históricas que a gente tem já decididas pelo Supremo. E perguntar para os colegas se acham correto isso ou não. Veja lá um primeiro exemplo, a greve dos servidores públicos. Nós tínhamos norma para a possibilidade de greve. De quem? Do serviço particular, dos trabalhadores. Mas não tínhamos regulamentação da greve dos servidores públicos. Foi levado ao Supremo. Será que pode fazer greve? Será que alguém presta algum serviço essencial de saúde pode fazer greve? Isso foi levado para o Supremo, quando quem teria que decidir seria o Poder Legislativo. Não decidir, mas sim legislar.
fazer uma lei dizendo se pode ou não pode fazer greve. Até que chegou o Supremo, dando a última palavra, dizendo é permitida sim a greve, mas tem que ter contenção. Nós temos que respeitar limites percentuais para aquele serviço que é essencial para que ele continue a produzir seus serviços que a sociedade tanto necessita. Então, vocês acham, até gostaria de ouvir os colegas, o poder judiciário tratando de algo que o poder legislativo teria que enfrentar. Querem falar alguma coisa? Continuam? Eu gostaria, professor. Vamos lá. Eu gosto. O Robson sabe que eu gosto de bate-papo. Professor, em relação ao pastel de nata, e não podemos chamá-lo de pastel de Belém, porque tem regra nesse sentido, né? Até daria para explicar o seu encontro numa lanchonete árabe, né? Porque a Península Ibérica foi invadida pelos mouros, né? Em determinada época, então tem uma influência muito forte nesse sentido. Agora, o que não dá para explicar é ser num bairro japonês, né? Aí já fica mais difícil mesmo, né? Então, concordo inteiramente com o senhor. Agora, essa percepção que o senhor tem relacionada à era do Poder Judiciário, eu também tenho. Eu entendo que se faz realmente bastante presente, né? Hoje, o judiciário na vida das pessoas. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: não seria a desídia dos demais poderes que faz com que o Poder Judiciário assim haja, né? Porque a gente vê, por exemplo, temas que são diuturnamente questionados, né? Nas relações sociais, ou seja, na vida em sociedade, e o legislativo ele tira o pé, né? Então, temas importantes, temas que exigem um posicionamento e o feitio da lei. E a própria Constituição, ela é um exemplo disso, né? Quantas normas, né, precisariam ter sido já criadas, né? Porque o próprio texto constitucional assim determina, né? E desde 88 não temos um regramento em relação a determinadas normas constitucionais. Não estou aqui fazendo a defesa do Poder Judiciário, né? Até porque, em alguns pontos, realmente a gente vê que há um ativismo mesmo, né? Mas também há uma confusão entre ativismo e última trincheira, né? Que seria o Poder Judiciário. Então, é nesse sentido que eu lhe questiono, professor. Nós podemos trazer o debate também, a questão, para poder responder a pergunta do professor Yunes e a precisa colocação do professor Yunes. Eu penso da mesma maneira. Vejam só, veja a questão da união homoafetiva. Precisou o Supremo dar a última palavra. Podem pessoas do mesmo sexo se unirem civil. Não estou falando de religião, estou falando da união civil. O direito não pode fechar os olhos para o que está acontecendo na sociedade. Muito embora o direito está 2, 3 passos para trás, sempre do que a sociedade. A sociedade anda muito mais rápido do que o próprio direito. Ainda mais agora que a gente vive um mundo extremamente tecnológico. Agora, veja a colocação do professor Yunes. O poder legislativo, realmente ele é isso. Realmente. Se você falar da questão da união homoafetiva, se duvidar, deve ter mais de 300 projetos. Deviam ter mais de 300 projetos no Poder Legislativo. Agora, veja, um membro do Poder Legislativo ele vai levantar a bandeira de uma discussão polêmica da união homoafetiva e, se ele levantar por um lado que seria possível a união homoafetiva, ele perde voto na base dele, ele não é reeleito. Se ele levantar para o outro lado, ele perde voto na base dele e não é eleito. Então, veja, ele está pensando em proveito próprio e não está pensando em regular as normas dentro da sociedade, tá certo? Eles não estão querendo
dar problemas por conta das bases eleitorais, por conta da dificuldade de reeleição. Se eles tomarem partido de um lado, ele perde voto. Do outro lado, ele também perde voto. Então, é melhor ou simplesmente deixar adormecido. Ou mesmo quem detém o poder de colocar em pauta esses projetos, se ele colocar em pauta de discussão, além dos gastos que podem surgir para essas discussões, se ele colocar em pauta, ele também vai perder votos nas bases. Nós vimos essa campanha atual aí, que justamente foi uma campanha de ataque. Você não gosta disso, você não gosta daquilo, você não gosta daquilo outro. Então, não do que eu vou fazer, mas sim do que você vai fechar a religião, não vai fechar a religião, certo? Olha a liberdade de religião num direito de primeira dimensão que estavam querendo trazer à baila numa discussão. E não foi discutido como deveria ser discutido, tá certo? Isso, quem está se esquivando, deixa de ser o poder legislativo, é o poder executivo que estava sendo eleito, que ele poderia provocar o surgimento de uma norma ou não, por meio do projeto de lei do próprio executivo, tá? Com a iniciativa dele. Agora, eu posso citar, eu não sei se era isso, professor Yunis, que é a mesma lógica que o professor teve. Eu posso citar outros casos. Um dos primeiros casos que teve, eu acompanhei, e o que eu não pude, eu lembro que eu tinha um videocassete, acho que os jovens hoje não conhecem mais nem o videocassete. Eu tinha um videocassete, eu fiquei gravando. A primeira audiência pública que teve no Supremo Tribunal Federal foi o da célula-tronco embrionária. E a lei da biossegurança lá era constitucional, ou se não era constitucional, o artigo que falava pode-se manipular geneticamente a célula-tronco embrionária. Pode manipular, ou mesmo as outras células, se poderiam ter essa manipulação genética. Tá? Foi uma decisão apertada. Mas eu trago isso aí como um caso emblemático de uma audiência pública, porque foi um passo de chamar a sociedade para a discussão. A sociedade veio discutir se devia ter manipulação genética ou não devia ter manipulação genética. Como? Quem tinha a possibilidade de se inscrever debateu no Supremo. Quem que debateu? Médicos, biólogos. Gente, pessoas religiosas debateram. A Igreja Católica foi lá debater. Cientistas que pesquisavam sobre células foram debater. Uns favoráveis à manipulação genética e outros contrários. Porque se você não fizer a manipulação genética direito, e na hora que você faz a manipulação genética de uma célula-tronco e faz a implantação de uma célula-tronco, se não fizer de maneira correta e ela fizer uma reprodução, aquilo lá vira um tumor, vira um câncer. Então, há riscos. E até onde vai o direito, até onde vai a ética, até qual é o limite que nós podemos enfrentar. Isso aí seria tema de outra discussão. Mas eu achei bacana porque a sociedade veio discutir. Só que no final eu fiquei triste pra caramba. Eu fui ler votos de ministros que tinha 200 páginas. Sabe, nesses votos, fizeram as pesquisas pessoais deles. Eu fiquei triste porque em todos os votos, foram 6 votos assim a favor da manipulação genética. Então, aprovou a manipulação genética. Mas em todos os votos, nós encontramos 3 citações que a sociedade veio para o Supremo ficar discutindo a semana quase inteira, 3 citações do que falaram lá. Quando os ministros deviam assistir do começo ao fim, ou pelo menos os seus assessores pegarem dados ali para fundamentar suas decisões positiva ou negativamente, sou a favor ou sou contra. Chamou a sociedade, mas tampou o ouvido e não ouviu a sociedade. Mas já foi um passo, porque foi a primeira audiência pública no Supremo Tribunal Federal, que deveríamos ter outras. Mas veja, quem teve que decidir sobre a manipulação genética, célula-tronco ou não, foi o Supremo, porque ele é guardião da Constituição, politicamente tem que ter uma decisão mesmo. É constitucional ou não é constitucional. Aí ele está dentro do seu papel. Ele não estava criando a lei de biossegurança. Agora,
em outras situações polêmicas, não se traz à baila essas discussões. Tá? Professor, me permita fazer Claro. uma parte aí que eu acho que é bastante interessante. O senhor tocou num tema aí que me veio à cabeça, até porque atuo na área, né? Em relação aos temas de direito médico, né? E de bioética e biodireito, que eu acho bastante interessantes, porque vamos dizer assim, essa legitimidade, entre aspas, ela acaba alcançando a própria sociedade civil e desfocando um pouco do poder judiciário num primeiro momento, à medida em que a lentidão do legislativo, né, em consonância com a rapidez das novas técnicas, a tecnologia, etc. e tal, que acaba incidindo aí na área da saúde, ela acaba exigindo dos órgãos de classe, principalmente o CFM, né, uma legislatura praticamente, né, a respeito desses temas. E a gente vê que o judiciário vem, em muitas dessas situações, dando guarida, né? Porque é um órgão de classe, tem condições de debater, né, de trazer a reflexão, enfim, de legislar, entre aspas, né, a respeito do tema. É lógico, com algumas imprecisões que depois são aparadas aí pelo próprio Poder Judiciário. Então, eu pergunto ao senhor, será que essa seria uma alternativa, né? Agências reguladoras, órgãos de classe, enfim, órgãos representativos da sociedade civil, talvez pudessem, né, fazer esse papel de um legislativo extremamente moroso, um legislativo omisso, como o senhor disse, em muitas das situações, porque está preocupado com esse deputado, principalmente, ele está preocupado com a sua imagem junto ao seu eleitor e não em se preocupar com o bem comum, né, que seria esse o objetivo maior, né, da gente colocar ali um representante nosso, né? Então, o que o senhor acha a respeito disso? Tá. Eu vou começar e vou me alongar um pouquinho nessa resposta, tá? A partir do momento que eu tenho lá na Constituição o direito à saúde, eu trago uma outra pergunta para tentar responder essa. Só de estar escrito direito à saúde, nós temos o direito à saúde como direito social. Direito social, direito prestacional. Um direito que o Estado tem que pôr a mão, vou levantar aqui no bolso, ou vou pôr no bolso aqui do terno, tem que levantar a mão, ele tem que pôr a mão no bolso, porque é caro. Você implementar a saúde é caro. Então, está escrito lá, eu tenho direito à saúde. Como que eu leio isso? É uma norma de aplicabilidade imediata? Ou de eficácia contínua? Tá? Só de estar escrito direito à saúde, já se aplica imediatamente. Lógico que de forma genérica. Mas já se aplica. Ou seja, eu não posso ter nenhuma decisão contrária que desrespeite o direito à saúde de qualquer cidadão. Ou de qualquer grupo de pessoas. Se eu ver o cidadão individualmente considerado, ou um grupo de pessoas. Então, nesse ponto, eu defendo a tese que é de aplicabilidade imediata. Mas não resta dúvida que também essa norma, muito embora ela seja dentro da classificação antiga do Zé Afonso da Silva, de aplicabilidade imediata, ela também, por ser um direito de baixa densidade, ela necessita do quê? De complementos. Então, existe uma lei que produz efeitos, muito embora de baixa densidade, mas que necessita, muitas vezes, de leis específicas, como o doutor bem falou, ou leis, ou regulamentos, ou alguma norma no sentido de que efetive melhor aqueles direitos, ou esclareça melhor aqueles direitos. Então, antigamente, só com escrito direito à saúde, eu posso pleitear o direito à saúde, eu poderia, em tese, pedir um tratamento, poderia pedir uma medicação. Quando você fala, tem o risco de vida, vem o juiz e dá a liminar. Tá? Isso tem problemas sérios na sociedade. Então, eu falo, muito embora de aplicabilidade imediata, também é de aplicabilidade contida, no sentido de que ou eu preciso
de norma, outra, ou eu preciso de uma política pública para implementar. Ou uma política pública que vem por outra norma, ou uma política pública desenvolvida pelo Poder Executivo. Tá? Eu defendi a tese de doutorado sobre direito à moradia e tratei muito de desfavelamento. E falei, não, só de estar escrito direito à moradia tem aplicabilidade, ninguém pode criar nenhuma lei que não contrária ao direito à moradia, como também não pode criar nenhuma lei contrária ao direito de saúde. Agora, é óbvio que quanto mais normas surgem, mais especificam os determinados casos. Aí nós pegamos, nessa discussão aí de ativismo, de judicialização, no que diz respeito à saúde, nós pegamos situações muito delicadas. Um juiz de São José do Rio Preto fala, determino que faça o tratamento que custa 200 mil por dia nos Estados Unidos, para um. A partir do momento que ele dá uma decisão dessa, a União, ou o Estado, ou o município tem que pagar e pôr a mão no bolso, muitas vezes ele acaba com outras políticas públicas básicas. O dinheiro que ele desviou para tratar ele acaba com outras políticas básicas, às vezes uma vacinação para um grupo de 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas, para tratar de um. Então, é óbvio que a gente tem que olhar isso tudo não como uma decisão isolada, mas como um contexto. A Constituição de 88 evoluiu muito nesses direitos sociais que não se falava, mas está longe de falar que efetivou. Está longe de falar que efetivou. No direito médico, quantas e quantas normas a necessidade de ter? O Supremo, recentemente, ele moldou algumas questões no que diz respeito ao SUS, e que está atingindo diretamente os planos de saúde. Eu não sei detalhes, eu atuo parcialmente na área, mas não sei detalhes, mas existem normas, existem decisões do Supremo que ele moldou quando a medicação ou o procedimento é aprovado ou não aprovado pela Anvisa. Num primeiro momento, ele restringiu aqueles procedimentos e medicações não aprovadas pela Anvisa, tá certo? Eu estou falando sem absoluta certeza, porque não é a área específica. Eu enfrentei 2, 3 casos, não sou um advogado que tem 300 casos nesse sentido. Enfrentei no ponto anterior, quando o processo meu ficou represado lá, até essa decisão final do Supremo, que depois veio e teve uma decisão única para diversos e milhares de casos. Tá certo? Então, surgindo normas, se o Poder Legislativo fizesse normas, o juiz pode determinar, pode mandar comprar uma determinada medicação aprovada só as aprovadas pela Anvisa. Ponto final. Se tivesse uma norma, acabaria com muitas discussões. Tá certo? Agora a gente fica diante de uma sentença. Olha, passa e começa a pensar na palavra sentença. Sentença vem de sentire. Sentimento. O juiz, num caso desse, que prolata uma liminar, se eu der a droga, ou se eu der o procedimento, se eu der a cirurgia, ele não vai morrer hoje, nem amanhã, ou vai dar mais 1 ou 2, 3 meses de sobrevida para ele, qualquer juiz que sente, ele vai pegar a caneta dele e vai definir, não vai querer levar para o túmulo dele aquela peça de ter indeferido uma liminar. Talvez defira no final do processo. Mas, quando fala vida, saúde, corre risco de perder a vida, corre a saúde, você motiva o juiz a deferir aquela situação, tá certo? Agora, do outro lado, a gente tem que ver um contexto total, porque às vezes a gente protege a vida de um e tira a saúde de tantas outras pessoas. Então, essa palavra sentir, eu fui procurar uma vez a origem dessa palavra sentir, e tem uma história, até se me permitirem, já que é prosa criminal, vou contar aqui a prosa, né? Diz que na Roma antiga tinha aqueles artesãos que
esculpiam as estátuas. Eles esculpiam as estátuas. E aquelas estátuas que não eram perfeitas tinham pequenas fissuras. Essas pequenas fissuras, o que o artesão fazia para tampar a pequena fissura? Ele pegava e passava cera. E encomendavam a estátua dele, ele fazia a estátua, entregava a estátua e passava cera para cobrir aquelas fissuras. Até que descobriram e falaram, pera lá, eu quero uma estátua perfeita, que o artesão espetacular, ele fazia aquelas obras sem nenhuma fissura. Então, essa palavra sentire, vem das estátuas que eles obrigavam a entregar, que elas vinham sem nenhuma fissura, vinham sem cera, sem cera. Então, vinham sem cera. As perfeitas vinham sem cera. Então, tinham aquele sentimento. E essa palavra sentimento, o juiz de primeiro grau, que colhe as provas, é aquele que mais sente. E tem o sentimento que ele pode prolatar na sentença e expor na sentença dele aquilo que sai dentro do coração, aquilo que sai de dentro da alma. E prolata a sua sentença. Por isso que a gente fala que é o juiz quente. Por isso que a gente fala que é o juiz dos fatos. Isso em qualquer área, na área criminal, na área civil. Na área criminal, o juiz ouve o réu. Olhando nos olhos do réu, ele sente. Por isso que muitos condenam as audiências virtuais. Porque esse olho no olhar no olho, ele deixa de sentir um pouquinho do jurisdicionado e tem uma resposta rápida do Poder Judiciário, mas ele deixa de sentir. Por isso que o juiz que colhe a prova, ele lê aquela prova, ele vê como produziu aquela prova, o momento que produziu aquela prova. Quem tem a prova, apresenta a prova imediatamente. Certo? Então, ele sente aquele juiz do fato que tem mais condição de julgar. Tá certo? Agora, às vezes, o juiz de fato é um juiz novo que precisa ter uma revisão, por isso que a gente tem o direito ao duplo grau de jurisdição. Agora, uma das críticas que faz aqui no Brasil é a gente tem duplo grau de jurisdição, tem quase triplo, porque quase tudo sobe para o Supremo, quase tudo tem relevância para a Constituição, a Constituição tão ampla, trata de todos os assuntos, então tudo sobe para o Supremo, certo? E eu precisaria outra discussão aqui para discutir o papel do STJ. No meu ponto de vista, tinha que extirpar, tinha que ter um Supremo para decidir casos específicos e acabar tudo em segundo grau. Tá discutindo o latido do cachorro no condomínio, estão discutindo lá no segundo grau. Estão discutindo em segundo grau, não. Estão discutindo no STJ se atrapalha ou não atrapalha o cachorro latindo. Isso não é para o STJ, muito menos para o Supremo ficar discutindo. Tá? Porque qualquer matéria, Constituição tão ampla, trata de todos os assuntos, então tudo eu consigo falar. É inconstitucional, vou levar para o Supremo. E dou aquele requinte que o advogado sabe dar, tem repercussão geral, porque vai atingir um número maior de pessoas, etc. Então, a gente consegue fazer subir um recurso para o STJ, para o Supremo. Tá? Às vezes o advogado com mais experiência tem a técnica e consegue fazer subir quase todos. E o Supremo não tem que se prestar o serviço de julgar todos esses casos, certo? Você pega países aí evoluídos que o Supremo decide poucos processos por ano e tem condição de decidir. Por isso que os precedentes em alguns países anglo-americanos, eles têm uma maior força, porque o Supremo pensa para decidir. Agora, você falar o número que um ministro do Supremo decide aqui no Brasil é um número absurdo, humanamente impossível decidir mesmo com uma equipe tão grande como eles têm. Tá? Era isso, professor? Professor, posso? Com certeza. Muito boa a história. Professor, eu estou aqui mais aprendendo do que qualquer outro momento aí, a não ser no mestrado com o senhor dando as aulas, o que me engrandece, que me satisfaz muito. Mas eu poderia, então, dizer que nós vivemos num Estado social de direito, cujos direitos
que é regido pela dignidade da pessoa humana e que esses direitos, pela pouca efetivação, são provocados ao judiciário para que o judiciário, na parcialidade de um juiz, em seu sentimento sincero, sem cera, profira esta igualdade social por conta de uma deficiência legislativa de efetivação dos direitos sociais. Seria isso, professor? Não resta dúvida que há, espetacular pergunta, mas não resta dúvida que há uma ineficiência, não resta dúvida que há uma ineficiência legislativa, tá? Agora o Brasil, se você pegar, eu não vou entrar na história hoje, podemos até marcar outra, a gente vem com todos os dados históricos. Eu defendo e toda vez eu apanho nos congressos quando eu defendo isso, tá? Quando a gente fala da história do constitucionalismo, eu, particularmente, não vou dar todas as razões, os motivos hoje. Em quase todos os países europeus, passaram pelo estado do bem-estar social para depois ir para o estado puramente social. E eu defendo que aqui no Brasil nós pulamos esse estado. E já foi de um momento histórico que saltou ali 100 anos de história em que eles evoluíram. Se você falar de 88 para cá, nós tivemos evoluções. Sim, nós tivemos evoluções, porque se você falar antes de 88, eu queria ver o nosso querido doutor Yunis advogar no direito médico, sem estar escrito lá na Constituição que tinha direito à educação. Tá? A gente pleiteava muitas coisas genericamente. Depois de 88, o Ministério Público ganhou uma força violenta com as ações civis públicas. Tá? Eu defendo na minha tese de doutorado justamente que um dos melhores caminhos para a implementação desses direitos sociais é justamente por meio da ação civil pública. Infelizmente, nós advogados, como quando nós advogamos, muitos dos nossos clientes não têm a legitimidade para a ação civil pública, mas tem associação que defende interesses de classes, como o doutor Yunis advoga para os médicos, que uma associação constituída há mais de um ano, se ela pode proteger aquela associação pode proteger o interesse de uma classe, pode inclusive proteger o interesse de uma classe médica. Nós estamos enfrentando recentemente em nossa região, e não sei se vocês enfrentam também aí na região de vocês, por meio de uma associação, diversas ações civis públicas sendo propostas. E é uma discussão que o Supremo acabou de também traçar limites, que é a tarefa digna, mas tem que tomar cuidado, do médico oftalmologista e do médico e do optometrista, que muitas vezes é um técnico em optometria, que ele não pode prescrever lentes, e ele não tem dentro do estudo técnico dele o estudo do olho, das doenças do olho. Então, muitas vezes, um optometrista, a partir do momento que ele prescreve uma lente e não consegue enxergar uma doença do olho, isso causa um interesse coletivo, porque causa cegueira numa grande quantidade de pessoas. E uma associação constituída pelos médicos há mais de um ano, ela tem legitimidade para ação civil pública para tentar coibir a atividade de um optometrista que está lá dentro da ótica prescrevendo lente. E, sem dúvida nenhuma, tirando o mercado de trabalho dos médicos oftalmologistas. E eu estou falando isso com todo o respeito do mundo aos optometristas. Tá? Mas é uma discussão de uma decisão que nós tivemos agora no Supremo Tribunal Federal. Aqui na nossa região, os médicos têm essa associação formada há alguns anos e estão propondo ações civis públicas com a finalidade que esses optometristas façam o serviço dele. Porque a
discussão lá no Supremo eram se 2 decretos da década de 40 eram constitucionais ou não constitucionais. Ou seja, se eles tinham sido recepcionados ou não pela Constituição de 88. Tá? E a profissão do optometrista não está regulada. E a optometria tem, em nível técnico, que já está firmado, que não pode atuar, e tem o nível superior, que ainda há discussões de onde ele pode atuar. Ele só pode atuar depois que tiver uma lei que regula a profissão dele. Antes disso, ele também não vai poder, segundo a decisão do Supremo. Certo? E os médicos estão agindo para que os optometristas não cobrem lá 30, 40 reais numa consulta para prescrever o grau, e com risco de ter uma catarata, com risco de ter um ceratocômio, com risco de ter uma doença do olho que acaba causando a cegueira nas pessoas. Ainda tem estudos principiando, mas tem estudos que um percentual grande no Brasil é cego. E que desse percentual grande, 60% a 80% poderia não ter sido cego se fosse a doença em período anterior. E que o optometrista não tem condição de fazer. E o oftalmologista, só dele fazer um exame básico, ele consegue detectar. Então, são questões como esta, que por que o legislativo não faz lei regulamentando o que o optometrista pode fazer? Por que um oftalmologista de grande escala não regulamenta que ele pode lá simplesmente verificar qual é o grau da lente e depois o oftalmologista faz a consulta final e os dois possam atuar conjuntamente? Então, hoje não regulamentaram a profissão do optometrista, não tem regulamentação, tem só 2 decretos que são desse tamanho, que não regulam nada da década de 40. Tá? Eu fico assim, a gente tem que tirar o coração do lado esquerdo e pôr do direito, porque a profissão do optometrista o sujeito estudou, tem curso superior regulamentado pelo MEC. Então o país está dando a possibilidade de fazer o curso, e agora a gente vai retirar do outro lado o poder dele atuar? Óbvio que vai retirar, o médico não quer que ele atue. E às vezes aí você vai falar assim, o juiz ele sente sim, mas o juiz não pode ser parcial. Eu não posso admitir que o juiz seja parcial. Nem de primeiro grau, de segundo grau, nem do STJ, muito menos do Supremo. Não pode ser parcial. O Supremo ele pode ter decisões políticas a favor de uma leitura geral da Constituição cidadã. Então, às vezes, por conta de um tributo, muitas vezes ele vai dar formas de cobrar aquele tributo de uma maneira política, de forma que o país não quebre. Tá? Isso que é uma decisão política, não quer dizer regular e trazer uma norma nova a bel prazer. Ou desastres, como a gente está vendo, que muitas vezes manda investigar e manda... ou seja, ele quebra alguns princípios básicos que a gente estuda no direito, quebra aquele órgão do judiciário que a gente tem em alguns países, que ele atua ora como parte como Ministério Público, igual ao Ministério Público do Brasil, e parte igual ao Poder Judiciário do Brasil, e todos são chamados de juízes, mas eles têm atividades diferentes lá naqueles outros países. Aqui não. Aqui o Ministério Público tem uma atividade e o Judiciário tem outra atividade. Muitas vezes o Ministério Público é detentor na proteção de alguns interesses individuais, homogêneos, coletivos ou meta-individuais. E ele pode atuar nesse. Agora, o que não pode é o próprio juiz mandar investigar, criar uma investigação sem nenhuma provocação. Ele precisa ser provocado. Então, o que eu estou tentando dizer? O judiciário é inerte. O judiciário é inerte. Ele não pode se autoprovocar. E muito menos se autoprovocar e depois julgar. Tá? A gente está vendo muitas discrepâncias. E essas discrepâncias estão me colocando em xeque. Porque eu acredito na justiça, eu acredito no direito. E com algumas discrepâncias dessas, a gente passa a ficar desgostoso com alguns atos dentro de um próprio poder que a gente vê que é um poder que teria que a gente está enchendo a boca e exaltando, e não um poder que nós teríamos que estar criticando como a gente está passando nesse momento.
E não estou falando no momento político, estou falando isso muito antes, desde a época do governo Fernando Henrique, governo Lula e todos os governos posteriores, sem pensar governo Temer, Bolsonaro, até agora e os próximos governos. A gente tem que defender. Tá? Nós tivemos evoluções, sim. Nós tivemos evoluções lá depois de 88, no governo Fernando Henrique, nos direitos civis. Tivemos evoluções no governo Lula em tentar fazer políticas públicas sociais e implementar políticas públicas sociais que já eram implementadas no governo anterior, que ganharam multiplicidade. E os governos atuais vêm multiplicando isso. Só que vem multiplicando, isso é minha preocupação, vem multiplicando porque eles perceberam que eles ganham voto. Não vem multiplicando a vontade de realmente efetivar um direito social. Tá? Então, a gente não pode admitir que o Poder Judiciário venha passar por cima de atividades exclusivas e específicas dos demais poderes. Essa é a minha contribuição que eu gostaria de... Professor, eu fico numa situação delicada. O horário já... Delicada, sabe por quê? Que primeiro, com o tamanho da proposta e o tamanho do tema e com a qualidade que o professor, com muita maestria, conversou com a gente aqui de uma forma, numa prosa, mas também porque eu tenho ao meu lado o Paulo Yunes, que ele é muito incisivo, ele é muito pontual e as perguntas são muito pertinentes. O Macri, que vem me ajudando aí nessa fase no mestrado, tem me apoiado. Então, eu fico numa situação delicada. Mas eu vou, aprendendo com o professor, eu vou provocar, porque nós estamos chegando ao final. A minha provocação vai da seguinte forma. Antes de eu me despedir, e o Paulo se despedir, o Marco, eu penso da mesma forma que o professor. O judiciário ele deve ser provocado. Não dá para a gente legislar. Mas eu, nas palestras que eu fui na OAB, junto com o Paulo, junto com o Macri, muitas vezes eu ouço outros advogados, eles falam assim, e inclusive o presidente da OAB, aqui da São José do Preto, 22ª subseção, que quando veio a Constituição, que o ativismo, né, judicial, do judiciário, ele estava sendo visto com bons olhos, porque ele ajudava a advocacia, né? Ele, legal, o Supremo deu aquela decisão, o STJ deu aquela decisão, mas na opinião dele também, e na opinião do Paulo também, e na opinião do Marco também, eu acho que a gente vê que está fugindo as rédeas e extrapolando as medidas. Alguns ministros, eles, sem a figura do Ministério Público, determina a abertura de dados de um WhatsApp, de uma conversa privada, sem provas de que há envolvimento, sem provas de que, nesse caso, exista alguém investigado, sem provas de que a pessoa, por exemplo, pode fazer mal para a sociedade. E pior, com grandes empresários. Empresários que empregam inúmeras pessoas. Então, isso eu tenho medo. Eu tenho medo quando a gente tem uma decisão em que eu, togado, eu, juiz, eu tomo a decisão de investigar e de fazer com que aquilo aconteça. Então, essa é uma provocação e essa é uma insatisfação. Para mim terminar, agradeço a presença, agradeço o professor, muito obrigado, uma honra, e eu adorei, né? É mais do que uma aula, é quase que um ensinamento. Eu posso falar? Sim, senhor. Tá certo. Eu fico imaginando nessa sua fala o ditador mais voraz que existiu e comparando com
um qualquer membro do Poder Judiciário que tome uma decisão como essa, investigue sem qualquer indício. Aquele ditador que ditava as regras e fazia o que bem entendia da nossa história, eu comparo eles e penso igual vocês, tá? Eu conheço o presidente da OAB, da cidade de vocês, se eu não me engano, o professor Henri Antique, né? É isso? O professor Henri Antique, eu fui bicho, calouro dele no doutorado, então eu fui da segunda turma doutorado, eu fui da terceira turma doutorado da IT, ele foi da segunda ainda, fiz 2 créditos junto com ele e estive presente no dia da defesa final. A gente acha que o ativismo... Eu posso fazer bem rápido por conta do horário. Eu lembro, na década de 90, quando eu fazia graduação, eu fui assistir uma palestra do ilustre professor Dinamarco, processualista de escola, acho que um dos melhores processualistas. E ele falava do ativismo, eles falavam assim, esse pessoal do Rio Grande do Sul, nada contra o pessoal do Rio Grande do Sul, que eu tenho muitos amigos lá. Esse pessoal do Rio Grande do Sul são os bobocas. Ele falou assim numa palestra, são os bobocas. Eu falei, nossa, o Dinamarca falando isso, né? Porque eles vêm e decidem, esse assunto é isso e ponto final. Nós aqui em São Paulo, na Escola Paulista, nós decidimos a mesma coisa que eles, mas nós fundamentamos a nossa decisão, certo? E tem uma frase de Sá Pereira que eu levo, que diz assim, soberana não é a lei, soberana é a vida. Então, a vida está acima de tudo. A gente aplica a lei na faculdade até você fazer o concurso para juiz, para promotor. Mas depois haja como naquela estátua de Roma, da Roma, sem cera, sem tire, sem cera nenhuma, para que você consiga fazer a justiça, certo? Então, a gente tem que fazer isso muitas vezes na vida, na hora de educar um filho, na hora de atuar na nossa profissão e na hora de a gente viver em sociedade. Tem que sentir para a gente poder tentar fazer justiça. Sem cera. Paulo? Aí a gente vai estar alicerçado aí pela justiça divina. Se a gente sentir, com certeza a justiça divina estará dentro do nosso sentimento. Perfeito, perfeito. Professor, eu queria agradecê-lo aí, provocações riquíssimas, né? E isso é muito interessante, né? Traz para a gente aí questões para a gente ficar refletindo, né? Que são muito importantes. Eu confesso que essa pegada relacionada ao ativismo, né? Que o senhor trouxe, eu nunca me aprofundei assim, de modo que consiga, de alguma forma, também enxergar, né? Essa função social relacionada à nossa Constituição Federal, até porque eu não sou constitucionalista, né? E a gente, com uma formação mais dogmática, né? A gente, inclusive, sentiu, em determinado momento, esse encampar da Constituição Federal, né? As disciplinas jurídicas, né? E um encampar importantíssimo, né? Porque é através dele que vem se efetivando na prática, né? No dia a dia, na aplicação da legislação infraconstitucional, todos esses temas de fundo da Constituição Federal, né? Relacionados à educação, à saúde, né? À moradia, alimentação, etc, etc. E hoje é praticamente impossível você atuar em uma ação, qualquer que seja, sem buscar a principiologia constitucional, né? E a gente está indo além disso, né? Buscando na legislação, na legislação estrangeira, tratados, normas, direito internacional, principalmente aqueles que somos adeptos, né? Signatários. Então, hoje é impossível um bom profissional, eu vejo, né? Atuar como advogado sem ter um conhecimento mais aprofundado do direito constitucional, coisa que na minha época não era, aliás, era até deixado de lado, né? A temática constitucional,
na nossa formação, né? Então, só tenho a agradecê-lo, é um prazer imenso conhecê-lo, só ouvi falar coisas boas do senhor, né? E, como disse a professora Ivana, professor Teófilo, a gente tem que sempre ouvi-lo, né? Muito obrigado, viu, professor? Abraço também a professora Ivana. Eu faço até uma sugestão para daqui a algum tempo, porque é constitucional e a prosa é criminal, né? Daqui a um tempo, eu posso sugerir até alguns nomes, como o professor Oscar Vilhena, lá da Fundação Getúlio Vargas, que trata da supremocracia, né? Sobre esse tema, quem também é de fácil acesso, lá do nosso programa, o professor Ednilson Donizete Machado, ele trata do ativismo e judicialização. Então, aí ele pode falar o que é positivo, o que é negativo do ativismo e o que é judicialização. E muitas coisas têm que ser judicializadas. Tá? Então, eu faço essas recomendações. Também a Ivana, enquanto eu fazia o doutorado, ela fazia o mestrado. Então, nós somos contemporâneos de IT. Eu tenho aqui a autografia dela, que sobre tributo, bem fininho, mas com conteúdo profundo, certo? Que era visando a concurso público. Então, deixo o abraço para a professora Ivana também e dedico toda essa fala para os nossos alunos, tanto daqui quanto daí, que tem sede por saber, tá certo? Obrigado, professor. Paulo, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, professor, pelos ensinamentos, viu? Eternamente grato por toda essa aula maravilhosa que o professor nos deu. Muito obrigado, professor. Estamos juntos nesse ideal de estar e de sempre tentar dar um pouquinho a mais à frente. Óbvio que tem que fazer a ressalva, foi uma aula para o Instagram, né? Então, o linguajar foi na aula de mestrado é outro. Então, sem uma profundidade. A profundidade aqui foi horizontal e não vertical. Não me preocupo a trazer o nome dos autores. Agradeço a prosa criminal, sucesso nesse canal. Estaremos juntos aí. Obrigado, professor. Tchau, pessoal. Boa tarde. Abraço. Abraço a todos. Abraço.